O Evangelho de Mateus foi escrito principalmente para um público judeu, e isso se torna evidente já nas primeiras palavras do livro. Diferente dos outros evangelhos que começam com a narrativa do nascimento ou do ministério de Jesus, Mateus abre seu relato com uma genealogia. Para nós, leitores modernos, listas de nomes podem parecer desinteressantes ou até cansativas. Mas no contexto da cultura judaica, essas genealogias eram essenciais. Elas contavam uma história. Eram um modo de mostrar identidade, continuidade e cumprimento de promessas. Mateus queria provar logo de início que Jesus não apareceu do nada. Ele é o Messias prometido, o legítimo herdeiro do trono de Davi e o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações seriam abençoadas. Essa genealogia é como uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ela resume séculos de história e mostra que Deus esteve guiando tudo até esse ponto. Não é uma introdução fria, mas uma poderosa afirmação. Jesus é o centro da história. Mateus organiza a genealogia em 3 grupos de 14 gerações, de Abraão até Davi, de Davi até o exílio da Babilônia e do exílio até Jesus. Isso não foi por acaso. O número 14, além de ter valor simbólico, é também o valor numérico do nome Davi em hebraico. Ou seja, a estrutura da lista reforça a mensagem central. Jesus é o filho de Davi, o rei prometido. Além disso, Mateus inclui 4 mulheres na lista, algo incomum em genealogias judaicas da época. E mais surpreendente ainda, essas mulheres não eram exemplos perfeitos aos olhos da religião. Tamar se envolveu em uma história complicada de engano. Raabe era uma prostituta estrangeira. Ruth era moabita, um povo desprezado por Israel. E Betseba, chamada aqui de a mulher de Urias. Lembra a tragédia do adultério de Davi? Mateus não esconde essas histórias. Pelo contrário, ele as inclui propositalmente. Isso mostra que a graça de Deus já estava atuando antes de Jesus nascer, alcançando pecadores, estrangeiros, mulheres e homens comuns. A vinda de Jesus é o auge de uma história onde Deus age apesar da nossa falha e não por causa da nossa perfeição. Jesus não é apenas o último nome dessa lista, ele é o cumprimento de tudo o que veio antes. Toda a história de Israel, desde Abraão, estava apontando para ele. As promessas, as profecias, os reis, os exílios, as esperanças frustradas, tudo encontra sentido e direção em Jesus. Ele não é um improviso divino para consertar o mundo. Ele é o plano desde o início. Além disso, o fato de Jesus vir ao mundo por meio de uma genealogia cheia de histórias complicadas nos revela algo fundamental. Ele não se envergonha de se associar com os quebrados, com os rejeitados e com os esquecidos. O próprio Salvador se insere numa linhagem marcada por escândalos, dores e erros. Isso nos mostra que ele é Emanuel, Deus conosco, de verdade. Conosco em nossa história real, cheia de rachaduras, e é justamente aí, onde há falha, que a graça mais brilha. Esta genealogia de nomes nos confronta porque ela nos impede de pensar que Deus só usa os certinhos ou os espiritualmente fortes. Se olharmos com sinceridade, todos nós temos capítulos da vida que preferíamos esconder. Mas Jesus não veio apenas para os que têm uma boa reputação. Ele veio para os quebrados. O que essa genealogia escancara é que não há espaço para orgulho espiritual. Não somos aceitos por Deus por causa da nossa linhagem, comportamento ou currículo, mas por causa da graça soberana de Deus que age na nossa história. Isso nos leva a um arrependimento profundo. Será que temos escondido ou negado as nossas falhas ao invés de levá-las a Jesus?
Será que temos vivido com vergonha de nossa história quando o próprio Cristo a convida a ser reescrita por Ele? Será que estamos esperando ser perfeitos para nos aproximar de Deus, quando Ele mesmo decidiu se aproximar de nós, assumindo a nossa história? Hoje, esse texto nos convida a uma escolha. Podemos olhar para a nossa vida como uma sequência de erros e desilusões, ou como uma história em construção nas mãos de Deus. A genealogia de Jesus revela que mesmo quando nossas escolhas afastam a história do ideal de Deus, Ele não abandona o enredo. Ele corrige, redime e continua escrevendo uma história de salvação com mãos firmes e justas, sem nunca pactuar com o erro, mas sempre disposto a restaurar. Se Ele incluiu pessoas como Tamar, Raabe e Davi em sua linhagem, não há por que duvidar que Ele possa usar você também. Não importa de onde você veio, o que você fez ou quão distante se sente. O convite hoje é: entregue sua história nas mãos daquele que veio para redimir até os piores capítulos. Você não está aqui por acaso. Assim como todos os nomes dessa genealogia levaram a Jesus, sua vida também pode apontar para Ele. Mas para isso, é preciso reconhecer quem está no controle e se render ao Rei, que não tem vergonha de te chamar pelo nome. Vamos orar? Senhor, hoje eu me deparo com uma lista de nomes que, à primeira vista, poderia parecer sem sentido, mas que revela a Tua fidelidade. Tu és um Deus que conduz a história mesmo quando tudo parece fora de ordem. E isso me dá esperança, porque eu também tenho uma história marcada por falhas, escolhas erradas e momentos difíceis. Mas eu creio que Tu podes transformar até o que foi quebrado em testemunho de graça. Jesus, obrigada por não rejeitar os que têm um passado complicado. Obrigada por ter se identificado com pecadores como eu. Hoje eu te entrego a minha história, não apenas as partes bonitas, mas também as páginas manchadas. Escreve algo novo a partir da Tua graça e que a minha vida, assim como essa genealogia, aponte para Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Patrícia Jacobi e se essa mensagem tocou o seu coração de alguma maneira, curta e compartilhe para abençoar a vida de mais alguém. Deus te abençoe.